Olá a todos! Meu nome é Maria e eu ensino a Bíblia. O tema de hoje é Conhecendo o Poder e o Propósito de Deus. Analisando as Escrituras desde o Antigo Testamento, para que então possamos ter essa compreensão, esse entendimento de como que Deus chama um homem lá no Antigo Testamento, o qual nesse homem Deus ia estabelecer uma aliança na terra e afetar os nossos dias de hoje. O propósito de Deus nos alcançou para que nós possamos entender o tempo que vivemos hoje. Nós vamos então iniciar falando de Abrão. Tudo se iniciou com esse homem. Um homem que obedeceu a Deus e creu no Senhor. A Bíblia diz que ele creu em Deus. Nós sabemos que naquela época o homem ele havia rompido a comunhão com Deus no Espírito. Então, Deus desejava ter essa comunhão com o homem. Porém, o Espírito do homem estava dormente. E de que maneira, então, Deus iria se comunicar e fazer essa aliança? Uma vez que ele não conseguia ter essa comunhão no Espírito do homem. Então, foi de uma forma onde Deus demonstrou o seu poder e a sua voz. Abrão ouviu a voz de Deus de uma forma que ele respondia como se fosse realmente um verdadeiro diálogo entre duas pessoas. E nós vamos entendendo pelas Escrituras que desta maneira Abrão foi entendendo que estava diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, quando Deus se revela para ele, na sua grandeza e no seu poder. E tudo inicia lá quando Deus chama Abrão e diz para ele sair de Ur dos Caldeus. Diz para ele ir para uma terra onde Deus iria mostrar para ele aonde seria. Ele obedece, pega sua esposa, seus pertences, seus servos, e então ele vai. E Deus diz que nele faria uma grande nação. E disse que nele seria bendita todas as famílias da terra. Ele já estava visando o propósito lá na frente de alcançar toda a humanidade. Então nós vamos olhando como Deus foi se revelando para este homem. Então, quando nós olhamos as Escrituras, quando Deus fala para ele, esta terra eu darei à sua descendência. Ele não tinha filhos e já estava numa idade avançada. Então, nós vamos ver que Deus, numa visão, fala com Abraão e diz para ele não temer. Ele estava temendo sim, porque ele recebeu uma promessa que seria pai de uma grande nação. E, no entanto, ele estava envelhecendo e nem sequer um filho ele tinha. Mas Deus disse para ele, quando ele apareceu, disse para ele assim, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Foi preparando Abrão para este propósito. E quando nós olhamos Gênesis 15:6, nós podemos ver Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Então ele precisou crer para então ele entrar em aliança com Deus. E quando nós olhamos Gênesis 15:17, o que ele faz? Ele oferece o sacrifício ao Senhor e fica aguardando a resposta.
Então, nós vamos ver muito no Antigo Testamento o símbolo do Espírito do Senhor. O fogo, a água, o óleo. E então veio uma tocha de fogo e passeou sobre o sacrifício. Em outras palavras, Deus estava falando para ele, Abraão, agora nós somos aliançados. E aquele sacrifício foi aceito. Então nós entendemos que ali iniciou um grande propósito. E quando nós olhamos Gênesis 15, 18, Deus já entrou em aliança com Abraão. E no capítulo 17 de Gênesis, então, já Abraão troca o nome dele, não é mais Abrão, mas sim Abraão, que serás pai de numerosas nações. Na idade de 99 anos e ainda sem filho. Então nós vamos vendo da maneira que Deus começou a trabalhar para que então Abraão pudesse entender que estava diante de um grande propósito e ele foi o escolhido para este propósito, para que assim Deus pudesse fazer uma aliança na terra, separar um povo para que Cristo pudesse entrar nessa terra de uma maneira legal. Um povo que conhecia Deus e era aliançado com Deus. Quando olhamos a genealogia de Jesus Cristo, nós percebemos Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. Do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, vamos observando os tempos e as gerações, o cuidado de Deus para com este povo e a manifestação de Deus de uma forma tremenda. Nós vamos ver que eles não tinham problema em ouvir Deus audível. Eles conversavam com os anjos. Eles vivenciaram tudo o que Deus queria fazer com eles de uma forma que eles ouviam, que eles viam. E era tudo muito no natural deles. Porque naquela época, o homem não tinha comunhão do Espírito com Deus. E foi necessário a manifestação do poder de Deus para que então aquele povo entendesse que estava diante do Deus que criou os céus e a terra. E então nós vamos ver que Gênesis 18, o Senhor e 2 anjos chegam na tenda de Abraão. E eles passam um bom tempo lá, porque a Sara preparou uma ceia para eles, com comidas especiais. E depois deles ter ceado, conversado, um anjo se aproximou de Sara e disse que naquele mesmo tempo ele voltaria e ela seria mãe. Então, o filho da promessa estava a caminho. Sara com 90 anos e Abraão, quando foi trocado o nome, estava com 99. Então nós entendemos que a gestação de Sara e o tempo de um ano, ele estava com 100 anos quando recebeu o filho da promessa. Veja quão grande foi este projeto de Deus, esse propósito de Deus, sendo traçado por gerações até chegar nos dias de hoje. Nós iremos ver na parte 2 que Deus vai separar 3 classes de pessoas para então vir o Espírito do Senhor sobre eles, que são os profetas, os sacerdotes e os reis. Nós também iremos ver as gerações e como Deus vai lidando com
cada geração, trazendo então até Cristo. Então nós vamos entendendo pelas Escrituras que foi muito grande o propósito de Deus. E também vamos entender que todas as vezes que os anjos apareciam, era para trazer uma mensagem e com um propósito. Então nós sabemos que hoje nós podemos ter comunhão com Deus pelo Espírito Santo de Deus, as convicções por dentro, porque afinal Jesus Cristo disse que o Consolador estaria conosco até a consumação dos séculos. E ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa impressão, essa convicção por dentro é o Espírito Santo que dá para o homem, para o Filho de Deus. Então, ele tem certeza que ele é salvo, porque o Espírito Santo traz essa certeza no coração dele, no espírito dele. Mas naquela época não era assim. Mas nós vamos ver essa trajetória até chegar aquele dia que nós sabemos que a vontade do Pai foi totalmente estabelecida na terra. Eu deixo o meu carinho, o meu abraço, e se você puder, se inscreva no canal para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e serem abençoadas. Até!